Querida comunidade Martin Luther, queridos membros da Paróquia Cristo Salvador, é com muita alegria que a gente recebe hoje o casal Jandir e Adriane para o nosso papo, um papo no contexto Memórias que Fazem História. Então, hoje a gente quer ouvir um pouco desse casal, o que foi a vida deles aqui na comunidade, compartilhar alguns momentos e repetindo um pouco, reforçando que desse ano que estamos comemorando os 45 anos de missão e em missão, a gente quer olhar um pouquinho para trás, porque os novos membros possam entender um pouco mais de como foi a nossa história, o que aconteceu nessa comunidade, nessa paróquia, mas também que isso não sirva de olhar assim para trás e dizer assim, puxa, como era bom, como era diferente, mas sim impulsionar para frente para continuarmos a nossa caminhada em missão, propagando o Evangelho e dando graças a Deus pela nossa vida. Então, essa é a introdução para a comunidade e também para vocês, meus queridos. O pastor Alfredo vai nos juntar depois, a pastora Alvera está aqui junto conosco, então sintam-se muito bem-vindos e acolhidos aqui. Obrigado. Comentar alguma coisa também, a pastora? Sim, eu quero acolher vocês também com a palavra bíblica de hoje, de 1 Crônicas 29, 13. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. E também nesse sentido é gratidão que a gente tem, né, pelo tempo que vocês partilharam aqui o ministério na paróquia Cristo Salvador, né, muitas coisas a gente conheceu depois com a nossa caminhada e com certeza muitas histórias a gente vai conhecer hoje também no partilhar de vocês. Então, obrigado, pastor Jandir, pastor Adriane, pela disponibilidade de conversar conosco nesse momento. Nós que agradecemos o convite e é uma maneira diferente de, ao invés de irmos até lá, nós gostaríamos muito de abraçar vocês porque todas as histórias vividas lá, a maneira como nós fomos para lá e também depois a despedida, a caminhada toda deixou um coração maior, porque muita gente está aqui dentro, ou se não toda a comunidade. Então, muito obrigado pelo convite. E nós estamos aqui com o chimarrão de Monte Alverne. Alguns já conhecem aqui. É também um outro lugar e um lugar desafiador. Sim, Vera, pastora Vera, é uma alegria falar contigo e me alegro muito que o trabalho de vocês está e foi bem-vindo na paróquia, na Martin Luther, a paróquia Cristo Salvador, porque é uma paróquia especial, lideranças especiais, e ela foi marcante em nossa vida. Na realidade, a gente quer também, nesse momento, fazer algumas perguntas que talvez nem todos saibam, algumas curiosidades, né? A primeira situação é a seguinte: como é que foi o chamamento para Martin Luther? Como é que foi sair de Joinville e chegar em Curitiba? Como é que Deus encaminhou vocês nessa trajetória? Assim, conta um pouco o aspecto pastoral, o aspecto familiar, o que envolveu essa decisão e até chegar até a comunidade? Fala para nós um pouquinho. E eu gostaria de ouvir as duas perspectivas, tá? É uma história bem interessante. Ela começou em 9 de março de 2005, feriado de Joinville, estava 40 graus e a Adriane chegou em casa e disse: Jandir, não aguento mais. Aqui é muito quente, 11 anos em Joinville, já quase 11 anos, e digo, eu não sei o que Deus quer da gente, eu confio nele, mas eu estou cansado. E à noite tocou um telefone, e agora a Adriane segue com a história. Isso. Na verdade, foi um momento muito lindo que eu não consigo, assim, não dá para entender, né, assim, explicar certo. Mas eu cheguei em casa de levar pessoas da Noruega para as comunidades ribeirinhas, porque nós tínhamos lá o projeto Missão Criança, com crianças empobrecidas, famílias em situações de risco, durante todos esses anos. E você sabe que para termos pessoas que acompanham essas pessoas e auxiliam financeiramente ou com o seu tempo e voluntariamente, é necessário levar as pessoas até essas famílias. Então, nós tínhamos uma situação muito difícil, onde
Naquele momento, nós chegamos de manhã cedo lá, eu com o Fusquinha, que nós temos até hoje ainda. Chegando lá, uma criança achou comida com cuca, que estava vencida, num saquinho, no lixo, e um osso cru, e ela pegou e chegou em casa, mãe, eu achei isso, e pegou a cuca, tirou e comeu. E o olhar com as outras pessoas que estavam junto com a gente, foi assim, eu cheguei em casa, quando eu larguei o pessoal no hotel, eu gritei no carro, no Fusca, eu disse, Deus, eu não aguento mais mostrar a miséria das outras pessoas para que alguém ajude. Eu estou cansada, são 11 anos e não dá mais. E aí, não foi de noite que tocou o telefone. Cheguei em casa, o Jandir esperando com a Gabriela e o Augusto, com uma galinhada feita, porque era feriado. E eu contei isso para o Jandir. E aí tocou o telefone, 15 minutos depois. Quem era? O Klaus Brunken, filho do Werner Brunken, e disse assim, Jandir, eu sonhei contigo. Eu digo, Klaus, você está brincando comigo? Aí o Klaus disse, não, eu sonhei que você estava junto comigo e a gente estava pregando junto. Fazendo uma pregação. E eu trabalhei 10 anos com o Klaus em Joinville e nunca fizemos uma pregação junto. E aí ele disse, mas Klaus, o que tu quer dizer? Ele disse assim, Jandir, eu não sei, eu sonhei contigo. E quando eu acordei hoje de manhã, eu digo, eu vou te contar, eu tenho que te contar que tem uma vaga em Curitiba. Nossa. Vai abrir uma vaga para o pastorado aqui. Eu disse, aonde? Na Martin Luther. Eu digo, que comunidade é essa? Não, onde está o pastor Newton Guise, onde está o Werner Brunken. Meu pai, né? Meu pai, né? E eu disse, olha que legal. Então eu disse, sim, Klaus, fala um pouquinho mais. Aí ele contou detalhes de que eu e ele preparamos a pregação. 5 minutos antes do culto, nos encontramos e terminamos a pregação e fomos para o culto. Lindo! Nossa! E aí, Klaus, eu digo, pois é, Jandir. E eu comentei, Klaus, nós trabalhamos 10 anos juntos em Joinville e nunca fizemos um culto e uma pregação, agora você sonha comigo, né? E a Kátia do lado rindo. Daí ele disse, olha, dá uma pensada nessa vaga, olhem ela. E eu acho que é Deus falando. Ele disse, olha, eu não sei o quê. E daí, um mês depois, estavam 2 pessoas estranhas no culto no Boa Vista, em Joinville. Eu lembro dessa. 2 pessoas estranhas. E a igreja cheia, era um domingo especial, culto com jovens. E fazendo músicas com gestos. Assim, aí nós pensamos assim, agora, quem são essas pessoas? E nós desconfiamos, é alguém da ICLB ou alguém do Colégio Bom Jesus, porque o colégio estava no culto também, o diretor estava no culto. Aí, depois do culto, esses 2 vieram. Não foram embora. Não foram embora. Eu pedi para se apresentar no culto, os novos, como sempre, não se apresentaram. Eu digo, o que tem aí? No final, era o Paulo e o Gerhard Arnes. É, isso mesmo. O Gerhard foi espionar vocês na vida real. A história continua. Aí, no meio disso, o pastor sinodal ficou sabendo de Joinville que nós iríamos embora. Ele veio lá em casa, ele disse que nós estávamos interessados. Como ele ficou sabendo, eu não sei. Ele ficou sabendo que a gente estava pensando em sair. Que a gente estava cansado, assim, emocionalmente. Aí, ele chegou lá em casa e disse, vocês não podem sair. Vocês não podem, vocês precisam ficar aqui. Aí, no meio disso, então, a gente já se candidatou e fomos olhar com os filhos disseram, sim, nós vamos, e encantados com o apartamento. E aí começou a história. Daí a coisa ficou difícil. Aí o Jandir tinha que fazer uma cirurgia. Aí nós ligamos para a comunidade, para a diretoria. Para dizer não. Para dizer não, na noite que estavam reunidos. Escolheram a gente entre os candidatos, daí apertou e para sair de Joinville foi difícil. A paróquia já tinha dito sim para nós, e daí eu liguei de volta, eu não sei quem era o presidente na época, se era o Hans Günther ou quem, e daí eu liguei para dizer não,
a desculpa da cirurgia, Da coluna Da que tinha que coluna. fazer. e daí, no mesmo dia, ligou o Arno Glitz para nós. De noite e tarde, às 11 horas. De tarde e noite, o Arno Glitz disse, pastor Jandir, vocês vêm para Curitiba e nós pagamos toda a cirurgia. Eu digo, seu Arno, não conheço o senhor, eu não preciso de pagar a cirurgia, calma, eu digo assim. E aí, na noite não dormimos, e esse segundo recado do Arno Glitz, não pela questão financeira, eu concluí de madrugada, eu disse, mas por que ligaram atrás? Qual é a razão? Não é a questão financeira, porque nós temos Unimed, temos, né, tudo. O que tem aí por trás? Aí a Adriane disse, Deus está chamando a gente. O sonho do Cláudio, não vamos esquecer, vamos embora. E aí foi essa decisão. Pronto, né? Aquele sonho do Klaus, até hoje ninguém de nós esquece como é que ele sonhou com a gente, nunca vi disso, e a gente estava pensando em sair de Joinville, e ir para o Rio Grande do Sul, na verdade, esse era o plano, não para Curitiba, jamais, né? Então, e aí veio essa é a nossa história. História bonita, eu sabia parte dela, parte do Wagner e do Paulo indo lá, mas falando um pouco do seu Arno Glitz, realmente uma pessoa que fez história desde a época do pastor Tchel, uma pessoa muito sensata, sábia, extremamente estudiosa e com uma fé muito linda. Então, realmente creio que Deus tenha agido através dele aí, nesse momento. Uma curiosidade, quando a gente se apresentou, então nós dois fizemos o culto junto, nós nunca tínhamos feito isso, e eu estava meio revoltada a maneira como tinha que se apresentar. Eu disse, como é que alguém pode nos avaliar com um culto? Isso não existe, né? Isso... Aí, na apresentação, Arno Glitz disse assim, que placa tem lá na frente da igreja? E nós íamos estacionar na frente da igreja, daí eu disse assim, Jandir, aqui tem uma placa que é para pessoas especiais, para pessoas... Que portam deficiência. Que portam deficiência, ou para idosos. A Adriane viu a placa. E eu disse, estaciona lá atrás. E daí eu disse assim, uma placa que não pode estacionar. Daí ele disse assim, isso valeu a pena, ele disse assim, perguntar. Que engraçado, né? Que bacana essa história, essa caminhada e o chamamento, e a gente queria explorar agora um pouquinho de vocês, a memória, assim, de como foi estar na Martin Luther na paróquia, né? O que para vocês mais marcou, que aspectos realmente foram importantes, também sempre mesclando a vida ministerial e também a familiar, né? E eu tenho aqui na minha manga algumas lembranças, mas eu vou inserindo elas à medida que a gente vai conversando. Sim. Bom, primeiro, o que nos chamou a atenção no início foi a presença de aposentados. Quando nós chegamos, tinha 7 aposentados aí. Pastores, né? Nenhuma pastora, só pastores. E então, isso nos intimidou um pouquinho, até que eu tive que dizer para mim mesmo, bom, eu vou preparar a pregação hoje para a pessoa mais simples da comunidade, menos para pastor. E isso foi uma decisão importante, né? E aí a gente percebeu, nós fomos chamados tendo 2 ênfases, né? Jovens e culto infantil. E a diaconia. Claro, e a diaconia. Então, isso foi dito para nós na apresentação, que a Martin Luther tinha como prioridade o trabalho com jovens e o culto infantil. E daí, a Márcia, a Zia, a turma soube que a Adriane tinha experiência com missão batismo em Joinville, que teve o contato com Blumenau e com a INE, e aí, em cima disso, então, começaram a recuperar, porque, na verdade, o missão batismo surgiu na Martin Luther com a INE, depois não foi adiante, a INE foi a Blumenau, desenvolveu em Blumenau, e a ideia era retomar essa caminhada do Missão Criança. Então, e eu notei que a Martin Luther, Newton e Vera, tem um grande potencial nessa área. Tem gente, professoras, poucos professores, mais professoras,
e gente capacitada pedagogicamente para coordenar o culto infantil. Então, isso foi uma força que nós percebemos na Martin Luther, um potencial muito claro e muito bom. E aí a diaconia junto, e aí nós pensamos em fazer isso nas 2 outras pequenas comunidades, a comunidade da paz e a comunidade da Trindade, porque quando nós também estávamos lá, logo nós percebemos que as 3 comunidades estavam separadas, na verdade, não estavam conectadas uma com a outra, cada uma tinha o seu trabalho isolado, e sempre era visto a autoestima das outras 2 pequenas comunidades. E aí o Jandir, como sempre, ele, quando alguém diz assim, eu acho que a igreja tinha que ter sido construída lá atrás, não é o lugar certo. Daí o Jandir diz, não, aqui é o lugar certo, e aqui vai ser, e aqui vai continuar, é aqui que Deus colocou a pedra angular. E aí nós começamos a conectar e achar que talvez, junto com a equipe de diaconia e com aquilo que já existia, se potencializasse a diaconia, que é outro dom fundamental, porque é um povo muito generoso. As famílias são generosas aí. Elas não... eu sempre penso assim, aqui no Rio Grande do Sul, se as comunidades vissem ou percebessem o quanto na Martin Luther se doa, e se tem um coração aberto para o auxílio, elas iriam ficar impressionadas, porque esse é um potencial, e nós não vivemos sem isso. E aí, Deus foi mostrando o caminho das outras 2 comunidades, os potenciais, e aí achou a música. Aí o Jandir viu outro potencial, que foi a música. Aí pronto, né? É a comunidade e a paróquia com o maior talento musical que eu já vi na minha vida. Tá? Vera, o Newton sabe bem, na minha época da juventude, nós tínhamos 40 jovens e 30 tocavam um instrumento. Era lindo. Muito lindo. Eu sou um pouco suspeito em falar, né? Porque o Renato, quanto a Pauline permaneceu. Então, nós percebemos esse... Eu vejo 4 fortalezas na Martin Luther, eu percebi na época. Então, a música, o culto infantil, a juventude e lideranças fortes. Líderes com bom preparo para o culto infantil, para diretorias, para o presbitério. Então, e a música, quando eu percebi isso, foi o primeiro grupo jovem com o qual eu trabalhei que não queria jogar futebol, que queria fazer música. Né? Então, eles ficavam na igreja, Newton, você lembra? Até meia-noite, sábado, 1 da manhã, eu tinha que pedir para ir embora. Aí, gente, embora, amanhã tem o culto, né? Então... e depois da meia-noite iam lá em casa comer. Porque lá em casa nunca tinha nada, né? Os nossos filhos amavam a comida das outras famílias, né? Porque vamos devagarzinho aqui um pouquinho, né? Estão fazendo umas coisas muito, muito, muito relevantes e importantes, né? Se a gente começar assim com relação à missão criança, né? E todo o trabalho que foi desenvolvido aí, né? E pegando o gancho assim de uma comunidade missionária responsável com a sua responsabilidade diaconal, né? Eu queria ouvir um pouquinho agora da pastora Vera, só para a gente colocar um contraponto, porque são 2 áreas, 2 ministérios que ela está tocando à frente, né? Então, talvez até para atualizar vocês e vai trocar algumas ideias nesse sentido. Então, Jandir e Adriane dizer assim que é bacana de poder ouvir de vocês, assim, né? E realmente, assim, a gente teve o privilégio de pegar aqui, de chegar aqui na paróquia com esses trabalhos todos em pleno andamento, em pleno vapor, e com essas lideranças bem sustentadas, bem firmes nos seus papéis também, e à frente desses trabalhos, né? E o Missão Criança, eu acho que, assim, como é que eu vou dizer,
é a flor dos meus olhos, assim, eu gosto muito do trabalho, assim, eu aprendi também a trabalhar lá na paróquia em Estância Velha, a gente tinha alguns aspectos do Missão Criança, não o projeto como um todo, mas aí quando a gente chegou aqui, conhecer o projeto inteiro, ver essa proximidade com as famílias, com as crianças, o impacto que tem o padrinho, a madrinha de oração para dentro da vida da família, é esplêndido, assim, é muito maravilhoso. E, assim, na continuidade, né, o Newton disse, assim, também junto com o culto infantil, a gente percebe hoje todas as programações que a gente faz com as crianças. Nós estamos 8 anos aqui, vamos para 9 anos em fevereiro, né, completando. Então, agora a gente já colhe lá as crianças que a gente batizou, né, as primeiras crianças que a gente batizou, são as crianças do culto infantil, são as famílias que estão participando. Então, é fato isso, você aduba, você rega, você abraça, acolhe lá desde o comecinho, a família, as crianças, elas vêm caminhando junto e crescendo junto na fé. E aí, assim, né, eu só tenho que agradecer, porque como antes eu comentava com o Newton, a gente chegou aqui, né, o queijo estava pronto, né, e a faca também era só a gente cortar, saborear e seguir multiplicando isso, né. Que legal. Que gostoso ouvir isso e ouvir a tua paixão por isso também, porque é um trabalho que ele é movido um amor e com muita dedicação. Ele é trabalho e para nós, ministras, é uma dedicação total. Então, isso é uma das coisas muito boas, mas ele é o perfume. Na verdade, assim, ó, em Joinville, nós aprendemos que o perfume da teologia é a diaconia. E, no fundo, Missão Criança é uma forma diaconal, porque lá se concentra a questão, e acho que o aspecto diaconal do Missão Criança nunca foi analisado. E na Alemanha, quando nós levamos o projeto para lá, traduzimos e instalamos ele lá, alguém disse assim, um pastor de lá, ele disse assim, eure Kirche in Brasilien ist bekannt als eine Vernetzungskirche. Aí eu me flagrei, é verdade. Ele disse assim, a igreja no Brasil é uma igreja que é conhecida por fazer conexões conectar. E ligar redes, fazer redes, estar junto. Né? Que um trabalho dentro de uma comunidade não pode ser um extraburst, onde cada um trabalha sozinho e faz o seu e pronto. Não, porque quando você faz o Missão Criança e assume o papel de madrinha e padrinho de oração, você vai visitar a família para ver onde ela mora. E aí se vê situações que antes nem se sabia. Às vezes se perguntava na igreja, e essa é a falha, ou a falha não, mas é o que está dentro da igreja, que precisa ser sempre visto de novo, por que alguns desaparecem na igreja? Por que só vem quando confirma? Porque tem um motivo, e aí, às vezes, a família se separou, a família mudou, e ainda no perfil urbano que é Curitiba. E na Alemanha, o que foi interessante, que se assumiu crianças que vêm da Síria, refugiados, e aí as famílias alemãs irem lá, visitar alguém refugiado, nossa, isso foi o achado, isso foi maravilhoso, eles descobriram o valor diaconal da oração. Mas antes disso, o Missão Criança hoje é o projeto missionário da ICLB, tá? Se quer falar em edificação de comunidade, se quer falar de missão, de fortalecer comunidades, é o Missão Criança, toda a estrutura dele, padrinho de oração, visitando a família, batizando depois de um ano, convidando para o culto, o vínculo entre o padrinho de oração e a família, a comunidade acompanhando isso, é o projeto missionário hoje, é o projeto de missão que fundamenta e firma a comunidade, não tem outro caminho. Podemos ter
A diaconia é importante, a juventude é extremamente importante e precisamos ter todos eles. Mas o Missão Criança recuperou a igreja na sua base e é ali que ela tem que começar. Nesse contexto, talvez só compartilhando, a comunidade, a paróquia tem feito uma reflexão semelhante ao que a gente fez em 2008, no planejamento missionário, lembram? O retiro. Justamente 10 anos depois, em 2018, nós fizemos um novo retiro com a liderança e com os pastores, né? Identificamos 7 áreas de ação missionária, e um deles é realmente dar continuidade ao trabalho da Missão Criança, expandindo para o jovem, né? Porque tudo é cíclico. E nesse momento a gente está assim, num momento de revitalização do trabalho jovem. E simbólica, nós esse ano, e reforçando isso também para a comunidade que vai estar nos assistindo depois, né? Estamos inaugurando aqui uma quadra poliesportiva atrás da igreja, entre a igreja e a casa pastoral, criando espaço, então, para aqueles que não querem só tocar música, como na sua época, mas que querem jogar futebol, possam ter o espaço. Então, uma pequena quadra poliesportiva. Por que eu digo isso? Porque realmente a gente olhar a vida comunitária nos diversas expectativas em todas as faixas etárias. É que move o coração. Eu quero agradecer de novo. Eu pensei que, nossa, o que nós vamos falar hoje? Como é que é isso? Mas mexe com tudo quando vocês falam, porque, assim, ó, isso aqui nós levamos até para a Alemanha junto. Esse presente de vocês no final, e aí, no culto, no final, vocês deram muitos cordas, e isso simboliza aqui que a Zi, a Gudrun e mais uma equipe fizeram. O culto de instalação que nós tivemos, quer dizer, todas as partes estão junto com a gente. O culto de despedida, todas as fotos, mensagens de cada um, esse é o livro de mensagem, com todas as pessoas aqui dentro. Então, é algo que nos acompanha e que fez diferença, assim como o Joinville foi importante em nossa vida, e o nosso trabalho pastoral em Joinville, também a Martin Luther, nesses 6 anos e meio, foi extremamente marcante, entende? Todo o caminhar. E a Martin Luther foi um processo especial, porque em Joinville a gente foi um pouco paisão, em Curitiba a gente tentou colocar um limite no trabalho pastoral e respeitar o papel do líder na comunidade, a participação do líder, valorizar isso e perceber que a comunidade precisa da sua liderança ativa, e nós, pastores, temos que saber nos calar e nos posicionar em certos momentos e em certos momentos calar. E esse exercício foi muito importante, Newton e Vera, em Curitiba, o exercício contigo, Newton, com a Gudrun, com muitas lideranças, né? A gente tinha que cuidar com isso, porque esse jeito pastoral, paisão, mãezona, precisa ter um limite. E a gente tentou caminhar com os líderes dessa forma, entendeu? Uma coisa linda, assim, que a gente recuperou a história com o Tchel, porque a gente ia nas comunidades e falavam do início com o Tchel. Por que a comunidade foi criada? E isso nos ajudou muito. Não tinha uma visita que não se falava do Tchel. Então, assim, isso nós fizemos em todas as comunidades para ver aonde bate o coração, assim, Isso não quer dizer nenhum outro, mas o início, né? Por isso nós fomos visitar o Tchel como o primeiro ponto da viagem para a Europa. Fomos até a casa dele, Vera, ele mora num lugar lindo, né? Então... exato. E uma coisa que, assim, chamou a atenção desse livro que vocês fizeram, e no final, na despedida, a questão que cada um ganha uma cordinha diferente, e fizemos, assim, a conexão, a rede. De ligação, a rede. Nós temos ela ainda, levamos para a Alemanha, e isso realmente foi assim. Não, mas tem tanta coisa bonita. Eu queria pegar uns ganchinhos aqui. Eu queria pegar mais uns ganchinhos, né? Vocês falaram sobre liderança e o trabalho realmente, não vou dizer, no mundo empresarial a gente fala trabalho de equipe, mas você realmente é um trabalho comunitário. E hoje a SLB tem falado muito do sacerdócio geral de todos os santos, né? E na época,
se me permite, pastor Jandir, você é um grande sonhador, né? Falando, puxa, vamos fazer um curso de teologia aqui, preparar essa liderança para que não fique só dependendo dos pastores, né? Então, como é que foi isso? Como é que foi essa sacada de desafiar a comunidade? E eu não lembro exatamente quantos foram, mas foram mais do que 2, acho que fizeram curso de teologia, né? E por quanto tempo foi? 46 pessoas começaram o curso com Jörg Garbes e 38 pessoas terminaram o curso, tá? E a ideia, o Jörg, eu tenho contato até hoje, ele está lançando o primeiro livro dele agora, então. E a ideia, eu conheci eles em Joinville, porque em Joinville nós fizemos curso de liderança também para 30 pessoas. Na época foi com o Klaus Schwambach e a esposa. E depois que eu conheci o Jörg, eu vi o perfil dele e eu vi que ele poderia ajudar a nossa caminhada da paróquia em Curitiba no preparo de líderes, porque tinha líderes, como você, Newton, tem uma liderança muito boa na empresa, sabia trabalhar com planejamento estratégico. Agora, como nós vamos trabalhar com planejamento na igreja? Então, chamamos o Jörg para que o curso de teologia pudesse dar uma base bíblica para essa liderança. Um conhecimento bíblico, uma visão bíblica. Da igreja. De igreja. Porque, às vezes, as pessoas são líderes ótimos, mas falta de alguns elementos para a visão de igreja, porque igreja é diferente de qualquer outro grupo, né? E o Jörg conseguiu dar essa sustentação bíblica de uma forma muito bonita, onde eu e a Adriane não poderíamos fazer o curso, porque a gente teria que participar e viver com vocês o curso. E isso é diferente. Então, por isso, nós optamos por ele. E isso deu uma base, você mesmo fez o curso, você sabe qual foi a importância, e isso criou uma nova visão para o jeito de ser igreja, né? E fortaleceu lideranças, e a ideia era ter líderes formados que atuassem com juventude, com culto infantil, com presbitério, com isso, com aquilo, com música, casais. E isso vingou e deu certo, né? E é uma fortaleza da Martin Luther também, da paróquia, não só da comunidade Martin Luther, essas lideranças. É muito importante o papel dessas lideranças na missão que a paróquia tem em Curitiba, né? Nesse sentido de missão e preparo, eu queria também ressaltar 2 aspectos aqui, e depois convidar o pastor Alfredo para comentar sobre isso também, logo depois da fala de vocês, sobre o culto de Tomé, né? Ou seja, toda essa preparação teológica, ela também implica em ver formas diferentes de você olhar para a tua relação com Deus, né? Então, sim, gostaria também relembrar um pouco de como foi o início do culto Tomé, a inspiração sobre isso, e como somos uma grande família, também os 2 grandes retiros de família no período que vocês tiveram. Depois o pastor Alfredo vai comentar um pouco que ele esteve à frente da coordenação dos retiros posteriores de família, né? Então, como é que foi o começo e como é que vocês vêm agora? Bom, o culto de Tomé, preocupado com o perfil da Martin Luther, que é urbano, essencialmente urbano, né? Embora muitas pessoas que compõem a Martin Luther tenham uma origem rural, mas ela é urbana. E o culto de Tomé vem para atender uma igreja que vive no mundo urbano e tem uma necessidade de espiritualidade, tá? Uma espiritualidade que diz mais direto à pessoa, por lado pessoal, individual, né? Então, o culto Tomé veio para responder essa demanda espiritual do centro urbano, da vida urbana, onde a pessoa vem para um tempo de oração. Não é demorado, não tem uma pregação grande, mas é a vivência da música, da oração, da percepção com as várias realidades do mundo. Então, por isso a gente sempre tinha no culto Tomé o mapa mundi para ver a situação mundial, local, nacional, onde a gente podia orar por isso, né? Então ele veio, e a primeira coisa que eu fiz com a equipe de Tomé foi ler o livro sobre espiritualidade. E eu lembro que o Marcos
foi o que leu, assim, mais pergunta trouxe, ele gostou muito do livro, e aí começamos o preparo da equipe, fomos a Blumenau, conhecer o culto de Tomé lá, e aí montamos uma equipe que atendesse a essa demanda urbana, né, de uma busca espiritual. Eu lembro bem, saímos num domingo à tarde com a van do Marcos e da Rose, que você mencionou agora, uma equipe, vimos o culto, dialogamos, retornamos todos motivados. Foi realmente um momento bem especial. E o retiro, eu fui com algumas pessoas para Faxinal do Céu, para organizar o retiro da juventude, do GFEA, do grupo GFEA. E lá foi você, Newton, a Nilceia, o Betão. A Nilceia, o Betão e o Orlando Costa. Orlando Costa, E aí você, Newton, lá naquele momento, você disse, mas aqui nós poderíamos fazer tal e tal retiro, assim, né? Eu digo, tá aí a ideia. Você deu um impulso inicial, eu digo, claro, vamos lá. E eu chamei o Jandir de louco, não vai dar. 300 pessoas, não. 7 ônibus, não. O nenê junto e a pessoa mais idosa foi uma senhora de 93 anos. E aí Dona Ermelinda. A dona Ermelinda. E aí, ainda com o Rubens e a Gudrun junto, eu disse, não vai dar certo. E aí, conta o que aconteceu até o último dia para ir. Eu acho que o Newton vai lembrar disso, Vera também. Então, organizamos o retiro. Na época, a gente tinha, na paróquia, 2, 3 líderes negativos, dizendo isso não vai dar certo. E o restante, todo mundo acreditou, vai dar certo. Fomos embora. E Orlando era a pessoa responsável por trabalhar no governo para fazer a reserva do espaço de Faxinal do Céu. E tal pessoa prometeu, Joãozinho tal prometeu, e aí não vinha por escrito, e nós com o retiro, há uma semana antes, tudo reservado, tudo pronto, 8 ônibus da Transisac reservados, inscrições reservadas, pago, tudo pago, as pessoas pagaram, e aí Orlando veio e confidenciou para mim uma semana antes, ei, eu não recebi ainda o documento do governo com a reserva. Eu digo, tu está brincando, Orlando? E daí Orlando teve uma ideia e disse assim, vamos na escolinha do professor Raimundo. Você lembra o que é isso, Newton? Sim, do governo Requião, ele tinha... Terça de manhã. Toda terça, 6 da manhã, alguma coisa assim, ele tinha a escolinha do professor Raimundo. Terça de manhã, o governador Requião tinha uma reunião com todo o secretariado. 2 dias antes. 2 dias antes. Aí o Orlando disse, vamos na escolinha lá. E chegando lá, tinha um motorista do Requião lá. Da Assembleia de Deus. O motorista que era da Assembleia de Deus, motorista do Requião. E Orlando chamou ele e disse, fulano, eu preciso de tal favor. E daí o motorista disse assim, eu resolvo isso para vocês. Eu pensei, um motorista foi lá, falou com o secretário do Requião, chamou o Requião, e o Requião, na hora, despachou a liberação, e eu disse, abençoado motorista, eu nunca vi disso na vida, né? E o Orlando ficou muito aliviado, né? O Jandir não dormia, e eu não sabia por que ele não quis me contar. Né? O Orlando também não dormia, e aí 2 dias antes veio a liberação, gente, fomos para Faxinal, foi o melhor retiro da minha vida. Vera nos deu tanto trabalho, o Newton sabe, porque o Newton teve na organização, deu muito trabalho, mas foi o melhor retiro, e foi o dia em que as 3 comunidades se tornaram uma só. Né? Foi lindo de ver a Trindade junto, a Paz de Colombo, a Martin Luther, foi um momento de melhor união das pessoas e famílias. Pessoas voltaram a participar dos cultos e das comunidades por causa desse retiro. Então, foi um momento de fortalecimento
e foi algo muito lindo, o espaço, cada família tinha sua casa, o grupo de canto, o Maná se fortaleceu lá, lembro do Roberto Prates junto, o coral, a Maria Helena junto, foi algo lindo na história da Martin Luther, né? Não, realmente foi um momento assim muito significativo para muitas famílias, para muitas pessoas, e como vocês bem colocaram, realmente reuniu a paróquia como um corpo só dentro da igreja. E a confirmação foi que depois, 2 anos depois, de novo o retiro, daí tinha 320 pessoas, né, porque estava no limite. E o importante foi o grupo de casais, também lembro da Ivanire e do Nelson, pessoas que já não estão mais, e também o Milton e a Rose, quer dizer, todo mundo, assim, lideranças que surgiram e abraçaram, foi marcante. Não dá para explicar, né? Só ter vivido isso. Né? Eu vejo assim, a gente tinha uma visão, não tem por que não dar certo, né? Vamos orar e confiar, e não aquele, puxa, como é que, será que vai dar, será que não? Ou seja, realmente confiança e perseverança, e realmente foi muito lindo. E isso gerou frutos, né? Obviamente com setup, com formas diferentes, mas ocorreram vários outros eventos como esse, e o pastor Alfredo vai comentar um pouco para nós sobre isso também, né? Olá, Jandir. Olá, Adriane. Uma alegria poder participar deste momento tão bacana de resgatar a história da paróquia Cristo Salvador. Peço desculpa por ter chegado um pouquinho mais tarde, estava numa outra reunião, mas que bacana poder pegar também este momento e conversar um pouquinho. Quero expressar a minha alegria de estar neste momento, e dizer que quando nós chegamos aqui em 2012, nós logo pegamos um calendário, tipo esse aqui, cheio de atividades, né? Esse é o de 2020, cheio de atividades. De fato, os grupos tradicionais, aqueles que praticamente existem em todas as comunidades da IACLB, trabalho com crianças, jovens, mulheres, casais, mas o que nos chamava a atenção, de fato, um grande número de grupos de estudos bíblicos, e aquilo que era diferente, né, que não temos em todas as comunidades, o culto de Tomé, previsto no calendário, e logo ficamos sabendo e conhecendo também que tinha uma equipe preparada e capacitada para ajudar nesta celebração do culto de Tomé. E que culto significativo! O pastor Jandir falava da importância deste culto para o contexto urbano. Diria que hoje este culto tem uma importância, esta forma de celebrar para todos nós, independente do contexto que estamos, né? Nós precisamos de celebrações onde nós falamos menos e escutamos mais. Celebrações que possibilitem uma reflexão mais introspectiva, e o culto de Tomé, de fato, tem possibilitado este tipo de reflexão. O culto de Tomé tem uma importância muito grande, a gente percebe que tem uma adesão muito grande, não apenas dos membros da comunidade, mas também pessoas da vizinhança, pessoas de outras igrejas que ficam sabendo e conhecendo este culto, esta forma de celebrar, tem participado também. Então, é uma celebração, de fato, muito significativa e necessária para a nossa igreja, para a missão. Retiro. Outro momento importante que nós continuamos celebrando, realizamos 3 nesse período que estamos aqui, 2013, 2015, 2018. Esses retiros têm fortalecido a missão da comunidade, têm criado vínculos, e em todos eles nós percebemos representantes das 3 comunidades, praticamente de todos os grupos, né? Jovens, crianças, casais. É extremamente importante este momento de unir a paróquia toda com as suas 3 comunidades num grande retiro. De fato, é um desafio continuarmos com este tipo de evento. Nós temos agora pela frente esta pandemia, não sabemos quando nós vamos poder, de fato, realizar novamente um retiro paroquial de famílias, mas o anseio, o desejo é muito grande de continuar com este tipo de atividade. E nesse sentido, eu acho que a gente poderia ficar assim o dia inteiro tomando chimarrão, e ia faltar tempo para a gente conversar, relembrar de tudo, né? Com certeza. Posso só um detalhe, né? Quando nós chegamos, a comunidade, a paróquia se chamava Paróquia Nordeste. E a comunidade Colombo, a comunidade da Trindade. De 4 bairros. E aí se trabalhou os nomes
E isso foi um grande desafio. Que nome nós vamos dar para a paróquia? Porque ela deveria de dar o sentido para o trabalho. E isso ajudou a ver o caminhar da paróquia desde o início, falando com pessoas e analisando nesses momentos com as lideranças. Aí surgiu a Cristo Salvador. Nós estávamos na Libertador, em Joinville, e aqui foi, então, a Salvador, e aí se confirmou Comunidade da Paz e Comunidade da Trindade. E eu vejo aqui, onde nós estamos agora, nenhuma comunidade, nenhum grupo de oásis tem um nome, só tem da localidade. Isso vai ser agora um próximo passo. A importância de nós termos uma ligação bíblica, uma base bíblica para o nosso trabalho, onde a gente se ancora. Então, o que salva, isso, que significa isso, né? Salvar, isso dá pano para manga, né? Dá para escrever um livro sobre isso. Muito bem lembrado. Isso é fruto de toda uma reflexão das 3 comunidades também, né? Dentro em 2008, quando a gente fez aquele planejamento estratégico, qual que é a nossa missão, o que nós sentimos que Deus tem preparado para o caminho comunitário, não só individual. Trabalho com os dons, reflexão sobre os dons e tantas outras reflexões que nós fizemos sobre como realmente ser cristão e trabalhar na missão dele, né? Então, é realmente muito, muito lindo. Eu queria agora deixar um espaço para vocês dois trazer uma mensagem para a comunidade, né? Que mensagens teriam para nós, olhando para o futuro? Eu aqui já me despeço, agradecendo imensamente essa oportunidade de poder compartilhar, rever os momentos que nós passamos juntos e agradecer imensamente por isso. Depois da mensagem de vocês, a pastora vai comentar algo, uma mensagem final e um agradecimento, e depois o pastor Alfredo também. Agradecemos imensamente esse momento. Destacando alguns pontos, a Adriane fala no meio, a música é um dom na Martin Luther, na paróquia, né? Outro trabalho com casais, culto infantil, missão de criança tem que ser a base, o planejamento e a formação de líderes, ou seja, formar líderes é sempre tarefa da igreja, não só nos próximos 4 anos, e nesse aspecto, então, eu vejo para o futuro da Martin Luther, o investimento, e eu sempre digo, todo o dinheiro da igreja não é gasto, mas é investimento na missão de Deus e investimento em pessoas. Então, investir no Missão Criança, investir em grupo de jovens, investir em casais, em cultos, em formação de lideranças, essa precisa ser a prioridade, vendo dentro disso qual é o espaço da Martin Luther em Curitiba, qual é o papel dela dentro dessa sociedade. Ela está ali diferente de qualquer outra instituição, ela tem uma grande missão. Então, a Martin Luther precisa ter claro qual o seu papel dentro do contexto de Curitiba, atuando com as suas famílias e seus membros, né? E aí sim, formar líderes, para mim, é investir tempo em pessoas onde cada líder precisa ver qual a sua mediação humana dentro da pregação da palavra. Como cada pessoa vai interpretar a palavra de Deus, né? Essa mediação humana que eu, como pastor, eu também prego e eu tenho a minha mediação. Como eu faço isso? Como eu vou pregar a palavra de Deus como pastor, pastora, como líder dessa igreja? Essa reflexão precisa acontecer dentro da formação de líderes, né? Dentro da formação de pessoas que vão liderar o trabalho. E um perfil muito importante, o nosso papel de pastores, pastor e pastora, na Martin Luther é fundamental, mas o papel da liderança é extremamente importante. O dia que eu fui embora da Martin Luther, eu não me preocupei com a sucessão. Por quê? Porque a comunidade tem líderes bem formados, líderes com visão, e a igreja que tem essa liderança, ela subsiste, porque ela compreende que a missão de Deus é dada para a comunidade e não unicamente para pastores, né?
Então, aí está o sacerdócio geral de todos os crentes, né? O tema do ano que vem, também. E a Martin Luther tem essa riqueza. Vera, Alfredo, nós precisamos investir em formação de lideranças, e quando eu falo em formar lideranças, eu estou me formando junto, porque eu preciso estar junto nesse processo como pastor, aprender com as lideranças, aprender qual é o papel da igreja nessa sociedade. Primeiro atingindo as famílias e depois vendo o seu papel dentro da sociedade. A importância da Martin Luther da Paróquia Cristo Salvador dentro do seu contexto. Então, se nós compreendemos esse papel e essa missão de nossa como igreja, nós estamos num caminho muito bonito e um caminho que vai ter a bênção de Deus, que vai ter a orientação de Deus também em nossas vidas, né? Paróquia Cristo Salvador tem um papel fundamental, pensando sempre nas duas comunidades, né? Paz e Trindade. E na nossa época, Newton, nós já conversamos, uma das missões da Martin Luther e da paróquia é ir ao encontro da paz e da Trindade e fortalecer essas comunidades. E quando essas duas comunidades perceberem que elas também têm uma missão, não depender apenas da Martin Luther, aí sim elas se fortalecem também. Os líderes locais vão fazer a missão no local também, né? Essa... Eu só queria, assim, no meio disso tudo, assim, tem um aspecto bem pequenininho, que não esquecer do amor entre as pessoas. Porque tudo isso permeia e deve permear o acolhimento e o amor entre as pessoas que vêm de Deus. Então, olhar nos olhos das pessoas que vêm no culto, olhar nos grupos. Por exemplo, Missão Criança, a equipe, nós precisamos saber se eles estão bem, cada um e cada uma na sua caminhada de fé, os grupos de casais. E com isso também eu quero só lembrar que todo esse trabalho, também nós tivemos uma família da grande comunidade que sempre nos apoiou, mas também sentimos que, em parte, algumas coisas dentro da nossa família pequena, nós, Gabriela, Augusto, a gente também, eles carregaram isso tudo junto. E vivendo num apartamento, isso foi uma coisa muito ruim para nós, porque nós estávamos sempre, os 11 anos e pouco, acostumados com cachorros livres lá, o Augusto brincava, e isso fez, assim, uma grande... nós tivemos que nos recuperar disso. A eles nós também temos que agradecer que eles, assim... O Augusto está na Alemanha, está se formando lá, a Gabriela mora em Curitiba, está tentando também com a música se renovar e também viver a partir disso. E então que a Martin Luther também olhe com carinho para vocês, pastora Vera e pastor Alfredo, e para o filho de vocês, porque no pastorado, também como as lideranças, nós sempre queríamos que o marido ou a esposa, os filhos viessem junto, porque nós não estamos sozinhos como líderes e também não estamos sozinhos como pastores e pastoras ministros. Nós temos uma família e a comunidade precisa olhar isso com carinho. A comunidade de lá tem esse carinho, olhou esse carinho, mas que talvez nós fomos além das nossas forças para tudo isso, né? Mas que o amor seja o maior de todos, como diz o apóstolo Paulo. A Martin Luther tem um potencial grande, precisa perceber só quais os seus dons e talentos, e se junto a isso, ter esse espaço de amor, de receber bem as pessoas, de ouvir as pessoas, valorizar, nossa, é tudo que se precisa, mas a Martin Luther não precisa, né? Além dos talentos, amar as pessoas, receber bem as pessoas, ouvir as pessoas, se tem isso, o resto é resto.
Obrigado, pastor Jandir, pastora Adriane, e eu quero encerrar também esse momento, assim, agradecendo, né, essa partilha de vocês, e reforçando que nós estamos hoje também como ministros aqui colhendo tudo isso que vocês lá semearam e plantado. A gente tem lideranças fortes, tem pessoas ativas, muitos dos jovens que lá estavam, né, hoje fazem parte do presbitério e estão transitando na comunidade em diferentes grupos, em diferentes frentes, né, e eu acho que são sementes, assim, que foram lá plantadas. Essa questão, né, Jandir, que você traz, assim, com muita força, a formação de lideranças, eu acho, sim, que ela é fundamental e necessária, mas eu quero crer que daqui a alguns anos ela não seja mais necessária quando a gente tiver em idade adulta todas as crianças que participaram do Missão Criança, que elas se entendam já desde pequenininhas, filhas amadas de Deus e podem servir a Ele ali onde estiverem. Eu creio que daí a gente não vai mais ter necessidade de formar, porque eu percebo isso, a necessidade da gente dizer para muitas pessoas, olha, né, Deus te acolheu, Deus te amou no teu batismo, né? Como você pode servir a Ele? Quais os dons que Ele te concedeu? Como você pode colocar isso à disposição? E a forma como, às vezes, a gente vem trabalhando já com as famílias no Missão Criança, eu quero crer assim, e tomara que Deus abençoe isso, né? Que daqui a alguns anos as crianças já tenham isso no coração delas, batendo assim, né? Eu sou filha amada, filha querida de Deus e posso servir a Ele já, né? Desde pequenininha até bem vovozinha, né? Então, muito obrigado a vocês pela partilha, pelo diálogo também aqui com a gente hoje. Nós somos extremamente gratos a vocês, Adriane e Jandir, por essa dinâmica nessa paróquia, por todas essas atividades que já estavam acontecendo. Foi muito bacana poder continuar esta caminhada, né? Somos gratos por essa história, por a missão destas comunidades, da paróquia, e clamamos que Deus continue abençoando a missão desta paróquia e que abençoe vocês também no campo onde vocês estão exercendo a atividade hoje. Que Deus abençoe a todos. Amém.